E aí ele vai falar agora dos médios, do dirigente e do grupo. Então, aos médios é solicitada serenidade interior. Serenidade não é viver sem problema. Nós temos que buscar um equilíbrio interior, uma mente equilibrada, a fim de que a gente possa chegar na reunião mediúnica sem grandes agitações emocionais que atrapalham muito o desenvolvimento da reunião. Silêncio íntimo, não só silêncio de boca, mas silêncio de pensamento, porque o ambiente está saturado de ectoplasma. Tudo que você pensa materializa-se no ambiente. Então, o silêncio de boca é importante, evitar os exageros de toda a ordem, lembrando que ali dentro existem doentes que estão sendo atendidos. Estão doentes sentados ali esperando, outros deitados, em macas. Então a gente tem que entrar com respeito devido a esses espíritos, que são pessoas doentes ali colocados. Manter-se em clima de paz durante a semana, não é no dia da reunião mediúnica só. Paz não é viver sem trabalho, sem luta, sem dificuldade. É não se perder nesse contexto todo de vida que a gente tem e que a gente tem que aprender a ter momentos de oração, de meditação, para guardar a serenidade interior. Muitas agitações mentais impedem a intuição para a solução dos problemas que nos acometem. Porque a intuição é uma mediunidade que se exercita todo dia, no cotidiano, não só na reunião mediúnica. Exercício da caridade. E aqui caridade tem uma definição muito específica, respondida pelos Espíritos na questão 886 do Livro dos Espíritos. Caridade aqui tem o significado de benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É a caridade no relacionamento, é a caridade relacional. Sem essa compreensão, a gente não consegue a harmonia desejada para o transe mediúnico. Então, muitos médiuns alegam dificuldade, acham que o ambiente está insatisfatório, não deslancham na mediunidade. O que está faltando? Isso aqui nos leva a uma meditação. O que está faltando? Estudo. Os espíritos são insistentes em dizer para estudar desde Allan Kardec. Porque só estudando como nós estamos fazendo é que a gente vai compreender melhor a dimensão espiritual. A vida que nos cerca. Um estudo particular, mas também um estudo em grupo. Para que não ocorram distorções. Como ocorreu com a amiga nossa, que me pediu uma visita, porque tinha acabado de ler o livro Nosso Lar e tinha detestado. Eu falei, opa, vou lá é agora, porque é a única, né? O livro é um best-seller. Aí eu fui lá saber por que ela não gostou do Nosso Lar. Ela falou assim, olha, eu não gostei de Nosso Lar porque a gente fica preso em Nosso Lar. André Luiz estava preso em Nosso Lar. Eu falei, onde a senhora viu isso? Ficou preso. Ela abriu o livro e me mostrou. Olha aqui, ele pediu para ir visitar a família. O que o ministro falou? Não, ele tinha que trabalhar primeiro. Ele estava preso em Nosso Lar. Aí vai explicar para ela que ele não tinha preparo naquele momento para a decepção que ele ia ter depois, quando visitou a família, que nem lembrava mais dele. E ele vai prestar um trabalho de caridade lá. Naquele momento ele tinha ficado perturbado. Ela falou, mas eu gostei de uma coisa. Eu falei, bom, pelo menos uma coisa prestou, né? Não, sim, gostei. O que a senhora gostou? Do umbral. Eu achei ótimo o umbral. Eu falei, também a senhora é a única, né? Por que a senhora gostou do umbral? Não, porque o umbral a gente vai e volta
a hora que quer. Eu falei, também não é assim. E fui explicar para ela. Então, são as dificuldades interpretativas do estudo solitário. Outros já entendem bem quando fazem estudo em grupo. Uma jovem chegou para mim e falou assim, olha, agora, tio, porque chama a gente de tio, né? É tão agradável, a gente adora. Tio, agora eu já sei, se eu estiver dormindo e eu acordar numa sala ampla, num quarto branco, tudo iluminado, pedir para ver minha família, eles falarem, depois já sei, morri, não tem problema, eu vou ficar aguardando, não vou desesperar. Então tem gente que entende, tem gente que não entende, e a gente precisa compreender nesse estudo contínuo e serenidade moral. A serenidade moral é evitar os grandes choques emocionais, sobretudo que nos pesa a consciência. Agora, ele coloca aqui, para os médios, eu fui anotando nos diversos parágrafos esse esquema. Mas quem são os médiuns da reunião mediúnica? Todos. Então a gente costuma prescrever isso aqui só para o psicofônico. E aí que muito médium afasta do centro espírita e fala, não. O espiritismo tem exigência demais. Não tem exigência demais. Isso aqui é o necessário. Só que a gente coloca para o outro e não para nós. Porque se a gente mostra que é possível, o outro participa. Outra coisa que eu escuto que eu acho muito interessante é falar que a reunião mediúnica espírita é fraca. Eu acho essa ótima. Não, tudo lá é muito demorado. É tudo muito elevado. Eu gosto das coisas agora. E a gente se esquece do poder dos espíritos superiores. Se o espírito é superior, ele tem poder sobre tudo e todos. Na hora. Então, por que não acontece o que eu quero na hora? Porque muitas vezes o seu pedido é infantil. Tem muito não que vai representar um benefício no futuro inimaginável. Tem muito não que vale muito mais do que um sim. Mas uma pessoa pode estar à beira da desencarnação, se eles tiverem autorização, a pessoa volta à saúde plenamente, porque eles têm um poder que nós desconhecemos. Mas a questão é a nossa infância espiritual. O que a gente quer que resolve imediatamente? São os nossos problemas materiais. E eu disse, eles até ajudam pela intuição, porque eles não negam a nossa orientação. Mas eles esperam que a gente sintonize. Então, isso é uma falácia, porque a gente não compreende o papel dos espíritos superiores. Os espíritos coordenam os fenômenos da natureza, como é que não resolve o problema da sua vida? Tem dois motivos, é porque não é que eles não podem, eles não devem. Ou porque a gente pediu para que eles não interferissem no curso das nossas provas, ou porque os nossos pedidos são indevidos. Mas não que eles não tenham poder. Isso faz com que a gente aumente a fé nos espíritos superiores. A fé na oração. Isso não é para nos desanimar, pelo contrário, é para mostrar que eles sim podem fazer o benefício que nós pretendemos e desejamos. Peça coragem, peça ânimo, peça boa intuição, ofereça essas condições psíquicas aqui, emocionais, não te faltará a boa ideia para a solução de todas as dificuldades da vida. E aí nós precisamos falar, como ele coloca também, a questão dos dirigentes esclarecedores, para os quais se aplica tudo o que eu acabei de falar. Mas ele deve ter equilíbrio pessoal. Tem muitas pessoas que têm explosões emocionais, extremos, excesso de arrogância, no modo de falar, foge da docilidade, são extremos.
Tem uns que a gente tem até medo de conversar com ele. Um dia fui pedir para um dirigente frequentar o centro, não é, que ele dirigia. Ele falou para mim assim: olha, eu vou falar uma coisa para você, eu nunca visitei outro centro espírita. Eu falei: pronto, já me secou agora na chegada. Eu acho que cada centro tem que formar seus médiuns. Sim senhor, era novo. E eu digo a você que eu não conheço nenhum outro centro espírita, nunca fui em outro. Falei: pronto, aí agora que desarmou tudo, né? Mas por quê? Essa visão fechada, limitada, estreita, de que centro espírita se resume numa instituição e não no ideal trazido por Allan Kardec. Exemplo de retidão e de trabalho. Ou seja, aquilo que nós prescrevemos, nós devemos fazer. Aquilo que nós orientamos dentro da reunião mediúnica, devemos aplicar fora da reunião mediúnica, para aliar a fala com a prática. Quando falar com os espíritos, falar em clima coloquial e sereno, natural, sem afetação, conversando com alguém doente. Você tem que entender que o espírito, quando ameaça, quando agride, ele é um doente. Por isso, André Luiz sugere que a gente visite hospitais psiquiátricos sem entender. E às vezes o paciente, quando está se recuperando, quando ele está voltando no estado de serenidade, muitas vezes ele fica agitado, ele ameaça, ele quer fazer, depois ele vai equilibrando. Quando a gente faz essas visitas, a gente tem que saber disso para não ter medo, porque sabe que ali ele está contido pelo medicamento, pelo espaço. É a mesma coisa que acontece na reunião mediúnica. Por isso a gente não precisa ter medo, porque existem espíritos guardiões que estão protegendo o lugar. E falar de forma serena. Porque muitas vezes, eu já vi mais de uma vez, dirigente, esclarecedor, marcando hora para terminar a conversa com os espíritos. Olha, então depois da reunião, nós vamos encontrar para terminar esse assunto. Ele estava brigando com o espírito. Ele estava agredindo o espírito. Ele estava agredindo um doente e batendo boca na reunião mediúnica. Mandando o espírito calar a boca. Você cale a boca. Ou seja, ele fugiu da melhor sintonia do trabalho. Falar com ternura e compaixão. Entendendo que ali há uma alma sofrida, sem palavras inúteis e sem pretensão salvacionista, ou seja, prometer resultado para aquele espírito, entendendo que ele está ali momentaneamente para se despertar. Sentimento de amor e de misericórdia. E é interessante porque como é que a pessoa vai amar um espírito que está vendo ali a primeira vez, não é? Como é que a pessoa vai expressar misericórdia? Existe um sentimento que é anterior ao perdão, ao próprio amor, e que é mais fácil de ser atingido. Muitas pessoas dizem assim: eu tenho muita dificuldade de perdoar. E realmente determinados problemas ficam em nossa mente, há uma dificuldade de perdão. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode ter piedade pelas pessoas. É mais fácil ter piedade. Então, se você não consegue perdoar, tenha piedade. Tenha misericórdia pela pessoa. Porque se ele cometeu um erro, te agrediu, ele é digno de dó, de pena, pela ignorância em que ele se encontra. Aí depois eu consigo, então, no passo seguinte, em momentos posteriores, perdoar. É isso que o esclarecedor deve fazer. Ele tem que ter piedade daquele espírito que está manifestando. É um sofredor. Pode ser o pior perseguidor. Mas ele tem que ter sentimento de piedade. Aquele que está na deformidade perispiritual, da zoantropia, às vezes um lobo, um animal, que muitas pessoas pensam que esse tipo de manifestação
é inócuo, é desnecessário ou infrutífero, fale a esse espírito com misericórdia sobre o alto perdão, porque muitos sofrem a deformidade perispiritual por causa da culpa. Então fale a ele do alto perdão. Ele vai entender, vai ouvir, vai ficar registrado, porque ele está ouvindo. Porque ele ouve pelo pensamento, não é pelos ouvidos só do médium. Então ele não consegue falar, mas ele entende, ele assimila. São expressões de amor e de misericórdia. Não censurar o obsessor, deixar de apontar o obsessor como o culpado de tudo. Que, aliás, é um mito, não é? Até no próprio movimento espírita, a gente coloca nos espíritos a culpa de tudo. Os espíritos são responsáveis por todo o desatino da minha vida. Então eu tenho que ir no centro espírita para os espíritos tirar os espíritos que estão me atrapalhando. Quer dizer, eles trouxeram o problema, eles que resolvam o problema. Mas não é assim. Porque muitos espíritos são nossas vítimas. Um dos temas que todo grupo mediúnico que se propõe a fazer desobsessão deve estudar é a obsessão. Porque nós falamos em fazer desobsessão, mas a gente só pensa desobsessão em afastamento de espírito. E desobsessão nunca foi afastamento de espírito. Mas o nosso foco é esse por falta de conhecimento. Desobsessão é mudança de pensamento de encarnado e de desencarnado. É a evangelização de ambos. E quando ocorre a evangelização de ambos, eles se afastam ou se aproximam? Se aproximam. Porque muitos são vítimas de nossa ignorância em vidas passadas. Outros são amigos nossos. Porque a gente acha que sempre o obsessor é um perseguidor. Mas imaginando brevemente aqui, dois amigos que caminham pela vida, pelo crime, pela viciação, pela violência, mas são amigos. E a amizade é um sentimento muito puro. Independe do que fazem, mas é uma ligação de duas pessoas. Aí um desencarna. Para onde vai esse que desencarnou? Para junto do amigo. Mas o amigo já não quer mais sair do crime, já não quer mais viver no crime. Ele quer mudar de vida, mudou de reencarnação. Mas ele tem amigos. E para onde vai o amigo? Para o lado do amigo. Aí, de repente, a gente muda o nome do amigo e chama ele de obsessor. É a maior descaridade que nós fazemos. Ele estranha. Eu não estou prestigiando ninguém. Eu amo essa criatura aí, ó. Por isso que eu estou do lado dela. Mas ele vem com toda a carga de perturbação que os dois construíram em vidas passadas. Então, a desobsessão é a renovação do pensamento de ambos. E há um fato emblemático na vida de Chico, quando ele estava reunido com amigos, até no arroz, chega uma senhora demonstrando grande desequilíbrio, e foi logo dizendo ao Chico assim: Chico, eu estou com o espírito ligado em mim, Chico, tira ele de mim. E Chico me sai com uma resposta fantástica. Ele disse assim: tirar para quê, minha filha? Vamos evangelizar ele e nós todos juntos. Era o amigo, era o familiar. Porque a gente atrai espíritos de volta, o choro excessivo da perda do ente querido, a revolta, prende o espírito dentro de casa. É a força mento-eletromagnética. E aí a casa começa a ficar perturbada. E a gente chama o parente de quê? De obsessor. E quer que ele vá embora. Mas como ele vai embora se ele for um convidado? Ele que me chamou, me chama o tempo inteiro. Então nós precisamos ampliar o olhar sobre desobsessão para entender um diálogo numa reunião mediúnica. E veja como Manuel Filomeno de Miranda coloca,
valores morais que darão condições para sustentar aquele esclarecimento, que não é uma doutrinação. Não é um trabalho puramente de cerebração, mas mediúnico, disciplina moral, para que ele tenha força suficiente para dizer. Não precisa ser uma pessoa santificada da noite para o dia, mas aquele que se esforça pela sua transformação. Evitar diálogos demorados e insensatos. A pessoa decora um trecho do Evangelho e declama. Não consegue perceber a necessidade do Espírito. E aí vai para debates inconsequentes, que é esse das brigas que a gente vê. Ou medo, né? Uma vez eu vi um esclarecedor, foi atender um espírito, e ele entrou com aquele chavão. Perdoa, esquece, ele só falava isso. E o espírito revoltado, muito nervoso, não esquece, perdoa, tira isso da cabeça. Ele falou, é para perdoar? Tá bom, então vou fazer o seguinte, eu vou para dentro da sua casa hoje à noite, e vou fazer com a sua família tudo que fizeram com a minha. Eles foram todos assassinados. E a semana que vem você volta e me perdoa. Pode ser assim? O esclarecedor calou a boca na hora. Ele encerrou e sentou. Nunca mais conversou com nenhum espírito na reunião mediúnica. Logo depois se afastou. Por quê? Despreparo. Falta de conhecimento. Não se lembrou que ali havia uma organização, que essa ameaça, ela expressava o despertamento do espírito. Então é muito fácil falar. O caminho não seria esse. Seria ele entender, compreender. Mas como é que a gente argumenta com um espírito como esse? Eu tenho base o quê? O que vai ser meu elemento material de pesquisa para sustentar um diálogo desse? Não tem outro livro senão o Evangelho segundo o Espiritismo. O esclarecedor precisa estudar muito o Evangelho. Não para decorar e declamar trechos do Evangelho, mas para ter argumentos doutrinários. Por exemplo, a questão da piedade que eu falei agora há pouco. No capítulo, na mensagem O Homem no Mundo, logo de início, os Espíritos falam uma coisa muito interessante. Eles dizem assim, para nós, um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem e imploram assistência dos bons espíritos. Ou seja, quando a gente se reúne para fazer uma prece, qual é o sentimento primeiro que a gente deve ter com todas as pessoas? Piedade. Não falou em amor, não falou em caridade, falou em piedade.